Olá, me chamo Vitória Oliveira, sou educadora financeira, ajudo as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês alguns termos técnicos que acredito que você que está entrando aí no mundo da educação financeira, nas finanças, deve escutar muito, mas muitas vezes acaba não entendendo. Então eu vou te explicar aqui os principais, os que são mais ativos aqui no nosso mercado da educação financeira e de finanças em geral. Bora lá? Hoje vou começar com um termo que é assim, é a mãe dos termos e a mãe das taxas, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar em taxa Selic. Se você assiste o jornal, você já escutou. Se você me segue aqui, você já escutou. Se você me segue lá no Instagram, você também já escutou. É muito falado. Por que ela é muito falada? Porque ela é a taxa mãe de juros. Então, sempre que você ouvir taxa Selic, você vai lembrar aquela taxa mãe de juros. E o que é taxa mãe de juros? Significa que é a taxa que comanda todos os juros aqui no nosso país, tá? No Brasil. No momento que estou gravando esse vídeo, ela tá 13,75. Então, se ela subir, ela tá alta, tá? Mas se ela subir mais, todos os juros de cartão de crédito, de empréstimo, de financiamento, tudo isso sobe. Dos investimentos atrelados a ela também vão subir, tá certo? E se ela cai, tudo cai também, ou seja, por isso que ela é taxa mãe. Então ela comanda ali, ela dá toda a indicação de, vamos subir agora vamos cair. E para que ela serve na realidade, assim, na prática, para que ela serve? O intuito dela é controlar a inflação, tá certo? Então, quando eles sobem a taxa Selic, é porque a inflação tá alta, já vou explicar o que é inflação. A inflação tá alta e eles querem controlar. Quando eles sobem essa taxa de juros, eles fazem com que as pessoas comprem menos. Por quê? Porque as coisas estão caras, então eles evitam que as pessoas peguem empréstimo, porque os juros dos empréstimos estão mais altos, então as pessoas vão ali, tá muito alto, acho que eu não vou entrar agora não, vou esperar mais um pouquinho, tá certo? Então ele tenta reter ali, retendo a demanda, tá? O desejo de comprar, o desejo de adquirir um empréstimo vai esfriando, e conforme ele esfria, a inflação consegue cair, tá? Isso é um termo bem econômico, mas você vai ouvir demais. Então, sempre que você ouvir taxa Selic, você vai ter que lembrar que é a taxa mãe de juros. Se ela subir, tudo sobe. Se ela cair, tudo cai, tá certo? Não cai na mesma proporção, mas cai e sobe junto, beleza? Então, bora lá. O segundo termo mais falado por aqui, que você também já deve ter escutado, e é importantíssimo que você saiba o que significa, é o IPCA. Resumindo, o que significa IPCA? Não vou falar aqui o nome completo, porque senão vocês vão acabar se confundindo. Então, IPCA, inflação. Ponto final. Ouviu IPCA, você vai lembrar de inflação. Mas, Vitória, eu escuto tanto falar nessa inflação. E o que é essa inflação? Inflação nada mais é que o aumento generalizado de preços. Então, tudo aumentou, tá? Como a gente tá vivendo hoje, né? Uma alta de inflação. Tá baixando aos pouquinhos, mas no geral tá tudo caro, né? Venhamos e convenhamos. Então, carne tá cara, alimentação em geral tá caro, gasolina tava caro, então tudo tava muito caro. A gente escuta demais, né? Tudo tá caro, tá tudo pela hora da morte, né? Surgiu até um meme de uma garotinha falando isso. Então, é isso. Aumento generalizado dos preços. E o que significa lá no fundo, na teoria, o que significa? Vou explicar de uma forma bem prática para que vocês entendam aí e nunca mais tenha dúvida em relação à inflação. Vamos lá. Supondo que você tinha R$100 há 10 anos atrás. Se você imaginar que há 10 anos atrás, a quantidade de coisas que você conseguia comprar, a quantidade era bem maior do que a quantidade que você compra hoje, com os mesmos R$100. Então, essa notinha de R$100, aconteceu o que com ela? Ela foi perdendo o poder de compra, tá? Nossa moeda foi perdendo o poder de compra. E ela perde esse poder de compra por quê? Por conta da inflação, que vai aumentando os preços. Então, antigamente a gente comprava bem mais, hoje a gente não consegue comprar a mesma coisa com a mesma cédula, certo? Então, é disso que se trata, na realidade, a inflação. Subir os preços e aí a nossa moeda vai perdendo valor de compra. Já ficou claro aí o que é inflação, né? É o aumento das coisas que a gente vive na prática, às vezes não sabe o que é de fato na teoria, o teórico, mas vive na prática, né? Todo mundo sabe
sabe, ai, tá tudo caro e eu não consigo mais comprar, ia pro mercado com 100 reais, trazia um monte de sacola, agora eu só trago 2 sacolinhas, então a gente vive isso na prática. Agora vocês sabem na teoria o que significa, certo? Importante falar também que nos investimentos é extremamente importante tanto taxa Selic como IPCA. Por quê? Porque a gente tem investimentos que estão atrelados a esses dois índices. Então, a gente tem o Tesouro Selic, tá? Que vai pagar exatamente a taxa Selic, e temos o Tesouro IPCA+, que ele vai pagar a inflação mais uma bonificação, tá certo? Então, é importante que a gente acompanhe, que a gente entenda o que é, porque se você tá aqui e não é um investidor ainda, tenho certeza que em breve vai virar um investidor. Terceiro termo, CDB. Aí é mais voltado para quem já está investindo, quem está pelo menos curioso aí em investir, você já deve ter ouvido falar nesse termo, CDB. O que significa CDB? Significa Certificado de Depósito Bancário. Então, neste momento, eu estou emprestando meu dinheiro para um banco, né? O nome já diz, Certificado de Depósito Bancário. Então, eu empresto meu dinheiro para um banco, o banco usa, empresta para as pessoas e com o dinheiro que ele recebe, que ele tem de lucro, ele me dá uma porcentagem. Olha que bacana, né? Estou emprestando dinheiro para ele, ele vai e me paga e paga mais um pouquinho, né? Por eu ter emprestado para ele. E como que eu faço isso? Através dos investimentos. Então, você pode comprar um CDB, tá? Do Banco do Inter, por exemplo, e aí você está emprestando dinheiro diretamente para o Banco Inter, para o Banco Sofisa, para o Nubank, enfim, por aí vai. Então, sim, tem essa possibilidade que através dos investimentos, você pode fazer isso tanto através de investimentos que tem no próprio banco, que alguns bancos já disponibilizaram, o Inter, por exemplo, é um deles, e tem também através das corretoras, né? Que eu sempre falo que todo investidor tem que ter uma corretora, então não fica aí dependendo só de banco. Baixa a tua conta na corretora, cria conta, né? Faz o login, já vai aí, não vai fazer nada sem entender, vai só ir aprendendo, olhando o que significa, tem muitos tutoriais lá dentro, tem muitas explicações também, é bem bacana. Então, entendido o que é CDB, Certificado de Depósito Bancário, vamos para o primo dele agora, que também é bem parecido, mas muda um pouquinho e tenho quase certeza que você já ouviu falar também, principalmente agora na era dos investimentos, que todo mundo tá aí falando sobre investimentos, sempre tem um anúncio ou outro falando para você investir o seu dinheiro. CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Inter, do Banco Inter? Não. Interbancário é de inter, dentro, tá? Interno. Então, os bancos emprestam dinheiro entre si. E esse CDI não é um tipo de investimento, ele é um indexador, como a taxa Selic e o IPCA+. Então, ele é um indexador, ele serve para medir. Ele não é um investimento de fato como o CDB, ele não é um título de fato como o CDB, certo? E geralmente, você vai ver 100% do CDI. Quando você vê esse 100% do CDI, você tem que lembrar que é a mesma coisa que a taxa Selic. Muda, assim, pouquíssima coisa. Então, viu 100% do CDI? Lembra, taxa Selic. 100% do CDI, taxa Selic hoje está 13,75. Na realidade, o CDI, os 100% do CDI vai te pagar 13,65. Por isso que a gente fala para você associar ser a mesma coisa na questão do valor, porque muda quase nada. Então, a única coisa que vai mudar é essa questão da porcentagem que vem antes da sigla CDI. Você pode ver 90% do CDI, pode ver 120% do CDI. Sempre que tiver a mais, quer dizer que ele vai render um pouquinho mais que a Selic. E sempre que tiver a menos, ele vai render um pouquinho menos. Então, se tiver um CDB te pagando 90% do CDI, é ruim. Por que é ruim? Porque está pagando menos que a Selic. Se a gente tem a Selic, que é um outro investimento super seguro, por que a gente vai colocar em um que paga menos? Entendeu a lógica? Então, só vale a pena a partir de 100%. Agora, vamos supor que você viu um CDB 200%. Aí você tem que ficar de olho aberto, porque ele vai estar te pagando uma quantia muito boa, que no caso seria o dobro da taxa Selic, tá? 100% é a taxa Selic, 200% é o dobro. E eu já vi CDBs como esse, alguns são seguros, alguns nem tanto, por isso que tem que analisar a fundo antes de colocar o dinheiro, tá? Aqui eu tô te dando só os termos para que você entenda o que significa e o que de fato é na prática, para que você não tenha mais dúvidas, tá certo? Então, acho que agora ficou tudo esclarecido, o que é taxa Selic, o que é IPCA, o que é inflação, né? O que é um CDB e o que é o CDI.
Espero que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com um amigo que precisa saber dessa informação e que já perguntou: fulano, você já viu? Já ouviu falar? Sabe o que é? E você não soube explicar? Então compartilhe aí com ele para que ele fique sabendo, tá certo? Espalhe essa mensagem que é extremamente importante que todo mundo tenha acesso. Deixa o like e até o próximo vídeo.